Olá, olá, boa noite a todas e a todos e a todes. Estamos nessa noite para o lançamento do livro do Leandro Rodrigues, Do Mofo e Suas Simetrias, que está sendo lançado agora. O livro está muito bonito. Boa noite, Leandro, tudo bem? Acho que a conexão está um pouquinho ruim. Boa E noite. contamos. Ah, agora foi. E estamos com as presenças especiais de dois convidados, dois poetas e amigos que eu estou morrendo de saudade, o Luiz Perdiz e o Rubem Jardim. Eu vou ler a biografia dos três, e aí convido vocês para fazer uma leitura dos poemas para a gente, tá bom? Vou começar pelo Leandro, que está lançando o livro. Bom, Leandro Rodrigues é de Osasco, nasceu em 1976, publicou os livros Aprendizagem Cinza, pela Patois, em 2016, Faz Sol, Mas Eu Grito, pela Patois, em 2018, Todas as Quedas São Livres, pela editora Penalux, em 2020, além de participar de diversas antologias, O Casulo, Hiperconexões 3, Sarau da Paulista, Mediocridade, 2019, 70 vezes Caio, 2019, e Clausura, em 2020, entre outras. Em 2020, venceu o quarto prêmio Guarulhos de Literatura na categoria Poesia, com este Do Mofo e Suas Simetrias, então inédito. Teve poemas traduzidos e publicados na Espanha e Estados Unidos, Antologia de Poesia Brasileira Contemporânea, na revista Dulce, número 21, da UCLA. Então, esse é o livro do Leandro. Vou apresentar o Luiz Perdiz. Luiz Perdiz nasceu em Campinas, São Paulo, é poeta, compositor e editor. Coordena a revista eletrônica Poesia Primata, especializada em literatura brasileira contemporânea. Desejo de Terra, seu livro mais recente, foi contemplado com o PROAC de Criação Literária, com prefácios de Jorge Maltner e o Cláudio Willer. A obra retoma suas principais influências, o modernismo brasileiro, a tropicália, o surrealismo e a geração beat. E, por fim, nosso amigo Rubem Jardim, esse farol da poesia. Rubem Jardim, 67 anos, é jornalista e poeta. Foi redator-chefe da Gazeta da Lapa e trabalhou no Diário Popular, Editora Abril e Gazeta Mercantil. Participou de várias antologias e é autor de 3 livros de poemas: Ultimátum, de 66, Espelho Riscado, de 78, e Cantares da Paixão, de 2008. Promoveu e organizou o Ano Jorge de Lima, em 1973, em comemoração aos 80 anos do nascimento do poeta. Evento que contou com o apoio de Carlos Drummond de Andrade, Menotti Del Picchia, Cassiano Ricardo, Raduan Nassar e outras figuras importantes da literatura no Brasil. Organizou e publicou Jorge, 80 anos, uma espécie de iniciação à parte menos conhecida e divulgada da obra do poeta alagoano. E entre outros trabalhos e participações em antologias, revistas, sites, blogs, eventos, Rubem Jardim pra gente é a sumidade. Vamos lá, gente, vamos começar. Convido o Luiz e o Rubens a fazerem perguntas para o Leandro Rodrigues. Eu também tenho as minhas, ou ler alguns poemas. Bom, boa noite, né, para todo mundo. Eu estava falando agora há pouco nos bastidores, né, que é um prazer conhecer virtualmente o Leandro em vídeo, né, mas a gente já troca umas figurinhas há alguns anos, né, até para a live de hoje, né. Eu fui ver nossas conversas, né, e vi que eu lembrei que eu conheci o Aprendizagem Cinza, né, quando eu estava conhecendo a Patois, o trabalho dela, e acho que o Du me recomendou o livro, inclusive, e daí eu fui atrás de você, né, para falar, puxa, gostei muito, né, da sua poesia e quero acompanhar seu trabalho. E foi engraçado porque eu também sou super desplugado, meio confuso, e eu sei que a mensagem foi, e daí em 2017, um ano depois, você respondeu e falou, putz, essa mensagem se perdeu, mas estou tão feliz de a gente ter esse diálogo. E daí eu respondi e a gente começou a trocar figurinha. E foi muito legal que você mandou, né, para Poesia Primata, todos os livros, né, que você publicou até agora. Então eu tive o privilégio de sempre ter em primeira mão, né, suas obras, né, sua poesia, inclusive esse livro que está lançando.
E daí eu até separei umas coisas que eu observei no livro, né, e algumas coisas que eu queria saber melhor. E uma delas, para começar, né, se você pudesse falar um pouco mais sobre essa divisão do livro, das partes, né, que ele tem fungos azuis e limbos verticais. Daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi a montagem desse livro, o processo criativo, né? Ele teve essa premiação, né, do Prêmio Guarulhos, eu não sei se ele já estava pronto e foi trabalhado, enfim, como que foi a criação e a divisão dessas duas partes. Bom, Luiz, eu agradeço a sua presença, você sempre foi muito carinhoso com a minha poesia, o site da editora Primata é maravilhoso, todos deveriam ir lá, tem o Armando Freitas, Jorge Malta, né? Olha, é espetacular. E assim, com relação a esse do Mofo e suas simetrias, na verdade, o embrião dele, o poema que tem esse título, ele foi lançado no 70 vezes Caio, esse livro aqui, ó, organizado pelo Davi Kinski, que a Patois lançou, a Patois do Edu lançou. E assim, é o embrião do que seria o livro, assim, entendeu? O Mofo seria uma homenagem ao Caio Fernando Abreu, né, do Morangos Mofados. Tá? A mosca da capa é uma homenagem, uma referência ao Walter Franco, que é uma referência, alguém que eu, desde pequeno, desde menino, acompanho, ouvia as músicas, tudo. Então, são duas coisas que se juntaram. Na primeira parte do livro, no primeiro capítulo, ele é mais... ele tem mais uma preocupação assim com as coisas que estão acontecendo, com o país, com a crise que a gente vive, com esse momento péssimo, politicamente falando, as tragédias, tem alguns poemas que dialogam com esses momentos, assim, né? Tem um que fala sobre a queda do edifício aqui em São Paulo, uns 2 anos atrás. Tem outro que fala sobre o Museu Nacional. Assim, ele dialoga, alguns falam sobre a nossa história, né? A questão da escravidão, tudo, os problemas sociais que o país passa. Enfim, essa primeira parte ele foca mais esse lado. Assim. O segundo capítulo ele é mais pessoal, é uma poesia assim mais em que eu passo assim o meu a minha visão sobre a vida, sobre a existência, entendeu? Uma coisa mais pessoal, assim, é mais ou menos isso. Assim. A primeira parte, a preocupação é com o social, com a sociedade, e a segunda parte é uma preocupação mais com uma visão minha da realidade. Assim. É mais ou menos isso. Muito legal. E aí, Rubem, apareça aí. Apareça, estou aparecendo. Eu queria saudar vocês todos aí, porque morro de saudades de cada um das nossos encontros, né? Em diferentes saraus. E isso me faz uma falta danada. Eu já disse inumeráveis vezes que a minha participação nesses saraus, lançamentos de livros e tudo mais, é muito... O que me nutre nisso, o que me importa mais, muito acima da minha própria escrita, da minha própria poesia, etc., é a convivência, é viver com vocês, é vê-los, revê-los, abraçá-los, jogar a conversa fora. Isso aí é que nutre a minha vida e me dá encantamento e reencantamento sempre, né? E agora, nesse período tão longo, né, a gente está, inclusive sem se ver, já está matando um pouco a saudade nessa live de ver o rostinho de cada um e a palavra, ouvir a palavra, né? Já dá uma certa satisfação, uma certa alegria aí de recuperar. Agora,
o livro, esse último livro do Leandro, né? Eu não tive oportunidade de fazer uma leitura verdadeira. Eu li alguns poucos poemas, né? Mas me impressionou muito o que eu li. Eu sinto que o Leandro, eu acho que esse livro tem muito esse modo, essa abordagem, essa porosidade que o Leandro, através da sua linguagem, da sua sensibilidade, ele captura, né? Ele está muito vinculado aos acontecimentos, né? Da realidade, dessa realidade tão que não tem saída nem de emergência, né? É uma coisa meio terrível. Né? E isso ele já vinha apontando naquele livro, no Faz Sol, Mas Eu Grito, né? Eu percebi isso, inclusive eu havia feito a apresentação desse Prefácio. penúltimo, o prefácio desse penúltimo livro dele. E eu queria ler um poema desse novo livro, do Mofo. Me impressionou demais esse poema. Ele é muito enxuto e ele está extremamente, não sei, acertou a minha alma, sabe? É o itinerário da bala perdida. A bala perdida não tem nada de perdida. Tem alvo certo, GPS, endereço. A bala perdida nunca se perde. Rasga a noite, é medida, distância e opressão. Cala o grito da pobreza. Está na pele negra e se veste de não. A bala perdida sempre encontra o corpo vivo da escravidão. Maravilha, Leandro! Eu fico encantado. É um poema que mostra bem a realidade, assim, né? Que a gente, infelizmente, a nossa história está toda permeada pela escravidão, pela tortura, pela opressão, né? E continua, e assim, eu falei aqui também, não lembro, um professor amigo meu perguntou por que do Mofo. Eu falei, olha, o Mofo é o Brasil. Eu falei, olha, é isso, é exatamente isso. Quer dizer, a gente está vivendo esse período, né? A gente vive uma pandemia com um governo negacionista, né? Negacionista para não chamar de outros nomes, né? Enfim, por exemplo, em 74, nos anos 70, teve o surto de meningite, que também foi uma espécie de pandemia na época, e tinha esse mesmo tipo de governo, não divulgando dados, mentindo para a população, como esse faz atualmente. Ou seja, esse Mofo é como se fosse a história que retorna, essa história canalha que o Walter Franco falava, né? Que é um hino, né? Canalha, né? A vontade é chamar esse tipo de governo de canalha o tempo todo, né? Canalha, né? Como o Walter Franco falava. É isso. Vamos repetir. São poemas, a maior parte deles. Canalha. A maior parte dos poemas são poemas duros, né? Que invocam a tristeza da nossa história, da opressão, que é uma coisa que me incomoda, porque eu sou professor, eu dou aula aqui em Osasco, escola pública de Osasco, né? Já há mais de 20 anos, assim. Eu também fui aluno de escola pública, entendeu? Isso é uma coisa que me chama atenção o tempo todo, né? Essa questão da desigualdade social que a gente... É uma coisa que é absurda, que a gente o Brasil não resolve e faz questão de não resolver, parece que é uma política pública, né? Uma coisa... E os poemas falam muito em torno disso. Lembrando que os teus livros anteriores, mesmo o Aprendizagem Cinza, que não... a gente ainda não vivia sob o governo Bolsonaro, mas já trazia essa densidade, essa indignação, né?
Já tinha o golpe, né? O golpe já tinha o golpe né? sendo traçado, mas a gente não sabia onde ia chegar. E nos próprios títulos dos livros, você sempre faz uma oposição, né? Então, todas as quedas são livres, há uma liberdade, mas a gente está caindo, a gente está em queda livre. Existe uma simetria no mofo, né? Faz sol, mas eu grito, em oposição ao Thiago de Mello, que escreveu Faz escuro, mas eu canto. Não é mais o momento da noite escura, a gente está cantando e está ingênuo. Pode estar fazendo sol, as pessoas estão comemorando, seja o futebol, seja o Big Brother, a gente tem o dever de gritar também. Então, você tem um projeto estético nesses 4 livros e em toda a tua poesia. Comenta um pouco desse projeto e o que muda agora no Mofo e suas simetrias. A sua análise é perfeita, Edu. Assim, aliás, eu já conversei com você essa questão de você observar muito bem, assim, ser um observador realmente de encontrar poetas. Assim, a Patois faz um trabalho lindo com relação a isso. O Aprendizagem Cinza, que é o primeiro, que o Luiz gostou, e depois de um tempão eu vi a mensagem dele carinhosa demais. Depois eu fui conhecendo a poesia dele, eu tenho os livros aqui dele, que eu mergulho, leio, adoro. Enfim, o Aprendizagem Cinza, ele já tinha poemas falando sobre golpe, que estava assim caminhando, né? Eu lembro até de conversar com o Rubens Jardim na Paulista e falar da semelhança daquele momento com 1964, né? Aquela coisa da volta do fascismo, a volta de uma coisa, né, pragmática. Enfim, a gente já estava ali, inclusive no Sarau da Paulista, a gente já comentava isso, né, Rubão? Já falava sobre isso. Esse Aprendizagem Cinza foi em 2016, né, o primeiro, quer dizer, parece que faz muito tempo, mas são 5 anos, né? A gente fez o lançamento aqui, o Edu veio de uma forma linda, fizemos um lançamento lá na Patois também. O Faz Sol, Mas Eu Grito já é o segundo, ele já é mais compromissado politicamente. O Rubens fez um prefácio maravilhoso dele, falando sobre essa questão também da contemporaneidade dele, de falar sobre esse diálogo com o Thiago de Mello, né? Eu nem falei nada pro Rubão, o Rubão matou a charada no prefácio. É um diálogo, assim, quer dizer, tanto tempo depois, a gente vive praticamente a mesma coisa, né? E esse bom foi como se ele fechasse uma trilogia. Ele ganhou o prêmio Guarulhos e eu fiquei fascinado com isso, porque eu falei, puxa, ele tem a cara da Patois, entendeu? Assim, eu não sei, ele precisava ser lançado para fechar essa trilogia de 3 livros que enfocam assim esse momento que a gente vive, sabe? Mas embora não seja uma poesia panfletária, assim, não tem assim o sentido de dogma político, de dogmatizar, de falar que esse caminho é certo, outro não. Mas é uma poesia que eu procuro assim, como se fosse um fotógrafo, entendeu? Fotografar o que a gente vive, esse momento, mas sempre com algumas coisas interligadas ao passado e às vezes até de repente ao futuro, né? Eu acho que esse do Mofo e Suas Simetrias é o meu livro mais bem feito, assim, sabe? Mais bem articulado, mais bem pensado. Eu trabalhei muito em cima dele, assim, não sei, aí vai do gosto de cada um, né? Mas Leandro, eu acho legal isso que você falou de trilogia, porque eu realmente sinto uma unidade nesses livros. Eu sinto, na verdade, uma intensificação, assim. Eu acho que é o contexto também que vai puxando, né, a gente para isso. E também me chama a atenção, assim, que sempre tem esse olhar crítico, social, super contextualizado, tem fatos pontuais que são trazidos, né, para os poemas, e tem um equilíbrio com uma beleza imagética, um acabamento muito interessante, né, no livro também. E daí eu separei aqui um poema até que me chamou muita atenção na primeira leitura, e
que ele tem mais esse lado, assim, né, um pouco mais intimista, que você estava falando da segunda parte do livro, mas que ele tem esse impacto global e essa riqueza mesmo. Você sabe que eu sou um poeta que gosta muito da concisão em alguns momentos, né, e esse poema eu achei, sei lá, muito bem esculpido, assim. Bom, vou ler aqui que... O Aquário. Aquário. Afundo as mãos nesse aquário de algas soltas e pedras lisas. Afio sombras dos peixes que envolvem palavras tão finas, despidas, espinhas, escamas, brânquias, de noites insolúveis, vertidas, saqueadas pelo silêncio. Acho lindo, assim, tudo, assim, a sonoridade, enfim, e eu gosto de ver ele como um contraponto também com o poema que inicia o livro, que ele é quase um manifesto, né, e também faz esse contraponto das duas partes que a gente estava falando, né, que ele tem até esse nome, que seria legal se você falasse um pouco mais também, né, do processo desse poema, né, que é o Algoritmos de Limbo, né, para o poeta social, né, tem essa interlocutor, e é exatamente isso que a Amanda está falando, né, e, enfim, ele já dá um tom, assim, muito forte para o livro, né, já tem um posicionamento, claro, né, e, bom, acho que eu posso ler também esse poema para fazer um contraponto, né, bom, enfim, Algoritmos de Limbo para o poeta social é o poema que inicia a obra, e inicia com a primeira frase, o país está morto, né, que a gente estava falando do mofo, né, que o mofo é o país, enfim, vamos lá. O país está morto, poeta, mas antes fez questão de vir aqui zombar de ti, cuspir a sua porta, surrupiar seu cão, cantar sua mulher, adular seus filhos. O país já não mais agoniza, poeta, e não vale sequer um verso, uma única metáfora, uma imagem confusa, concreta, feita de escárnios e demências. O país esfria, poeta, naquele caixão em que aparenta a serena revolta, que nunca se fez, no odor parco e já putrefato, frio, flores de hálito suicida. O país a 7 palmos, poeta, um meticuloso fantasma que agoniza, sem vestes. Tão extinto, exilado em si, faz-se de pleno vapor, locomotiva de vermes, confluência de orgasmos súbitos, sincronias de punhaladas e golpes. O país todo coberto de vermes, poeta, fênix em verniz, transveste-se de inúmeras faces, máscaras indecifráveis de um teatro trágico, nonsense, cico cuspido a fogo, palhaços mórbidos, flácidos, que costumam costurar o desespero na coxia. O país repodrece, poeta, na vala comum dos dias transparentes, com a mortalha mutilada, roída pelos ratos, com o circo de marionetes coreografado. E contente-se com o que está morto e ainda assombra, poeta. Depois, sangue calado. E são os dois poemas que têm a imagem do silêncio, né? E um é pro interlocutor, né? E com esse olhar, e o outro, aquela escultura, né? Do poema do Aquário. Não, esse primeiro poema é como se estivesse fazendo uma... eu quis abrir o livro realmente como se fosse uma visão crítica à minha própria poesia, entendeu? Assim, é como se eu estivesse olhando no espelho e falando, pô, calma aí, você tenta, você escreve, porque assim, o Edu sabe, por exemplo, eu sou um péssimo vendedor disso. Assim, eu sou, cara, para vender, eu sou péssimo. Assim, então, assim, a gente, por exemplo, esse trabalho poético, para mim, é uma coisa que é desgastante, né? A gente faz porque gosta mesmo, entendeu? Porque a gente quer fazer, mas assim, a gente
percebe que às vezes não tem a repercussão que a gente gostaria que tivesse, assim, né? Eu até já incomodei o Edu algumas vezes com essa ansiedade, né? Com essa vontade que as coisas acontecessem, né? E ele pacientemente sempre, enfim, mas então é como se eu estivesse olhando no espelho, falando para mim mesmo, assim, olha, o jogo é de cartas marcadas, entendeu? Você está indignado, fica indignado com as coisas, mas você, na verdade, você não sabe o que há ali, por exemplo, nos bastidores de Brasília, por exemplo, né, nessas câmaras de deputados, enfim. A gente está de fora. Eu, pessoalmente, nunca tive contato nenhum com política, assim, eu nunca fui filiado a partido, embora eu sempre tenha votado no PT, ou enfim, nos partidos de esquerda, no PCdoB. Mas, assim, eu nunca tive envolvimento realmente político, a não ser por conta da poesia mesmo, entendeu? Então, esse poema é como se eu estivesse olhando para mim mesmo. É como se fosse um desabafo, entendeu? Olhando para ele, falando, olha, meu... E fazendo alguns diálogos com o poema aquele Assim Caminha... No caminho do Mayakovsky. No caminho do Eduardo, né? Eduardo Alves da Costa. Isso, que é um poema lindo, um poema maravilhoso e tal. E assim, a gente faz alguns diálogos com isso. Assim. E eu resolvi abrir o livro justamente assim, entendeu? Quer dizer, eu não vou poupar nem a mim mesmo, entendeu? Começa o livro falando, né, que o país não merece sequer um verso, né? Já inaugura nesse tom, né? Tirando para todo é um desabafo, Eu não sei realmente se não merece, assim, mas nesse poema ficou assim. Embora a gente saiba quer dizer, aquilo que o George Maltner, né, no disco, num abismo em que o Brasil caiba, né? Assim, o George Maltner que escreveu o seu prefácio, né, Luiz? Eu vi aqui, eu adoro também o Maltner, entendeu? E eu acho que é por aí, o Maltner tem razão. Quer dizer, apesar de tudo... Ô, irmão. Não, você já dizia lá para trás, no livro anterior, né? Essa questão do país, que é o país fúnebre de governos fúnebres. Exatamente. Lembra disso? Isso, perfeito. Essa coisa do louco é todo esse desmoronamento, é permanente essa situação, né? Não, eu que sou bem mais velho, né? Eu que sou bem mais velho, estou atravessando a grande novidade que eu percebo, a única grande novidade nessa porra de país, é essa desgraça desse camarada que está no governo, né? No governo federal. Eu nunca vi nada igual, nada semelhante. Nunca na minha vida. Eu sempre estive muito próximo de política, porque até tive parente, tio, que foi político, né? Foi senador, os cambal, né? E então acompanhei muito, desde muito jovem, né? Todas essas entranhas da luta política, do poder, atrás das cortinas, né? O bafão, essa coisa toda. E eu nunca, jamais, em tempo algum, eu já estou velho pra caramba, né? Nada semelhante ou parecido ou próximo do que a gente está vivendo. Alguns acham que é uma determinação, é um esquema, é um projeto, né? Eu sou mais cético. Eu acho que esse camarada, eu não considero essa figura aí como pertencente à mesma espécie, à espécie humana. Eu acho que é uma outra coisa. Ou ele sofre de coisas muito graves, né, psíquicas, né? E eu não acredito que ele tenha condições de ter projeto. Eu acho ele muito primário, muito rude, muito rústico, muito imbecil para ter algum projeto. E assim como ele se cerca de pessoas que também são, sabe aquela coisa, os parecidos se atraem, né? E como nós, né, poetas, a gente um gosta do outro, adora o outro, essa coisa, né? E daí ele está cercado, só que ele é o presidente da República, né? E é uma tragédia, quer dizer, desde o uso da linguagem, né? Que é assustador, né? Num contraponto mínimo assim,
mínimo denominador em comum, né? Eu tenho uma opinião muito específica, especial, a respeito do Lula, né? O Lula foi me cativando, me sequestrando, né? Não só com as atitudes, etc., como um presidente efetivamente excelente, na minha opinião, mas fundamentalmente, por exemplo, nessa área da linguagem, do emprego da palavra, sempre achei o Lula uma espécie de um companheiro, como se fosse um poeta, porque eu acho ele um poeta. Ele inova nos discursos, ele sempre usa metáforas, né? Imagens, né? E ele não fica preso à mesmice de repetir aquela ladainha. A maioria dos políticos tem uma série de chavões, né? Que são utilizados permanentemente. E o Lula é inovador, ele se arrisca, né? Improvisar sempre, né? E parece a gente, assim, que é poeta, coisa maluca, né? E ser poeta é um vício. Você estava falando essa questão, eu acho que a poesia é um vício, né, bicho? A minha opinião é isso, é um vício. É a única coisa que, sei lá, a gente se tortura, a gente se angustia, né, com todas as situações assim do mundo, da realidade que a gente vai atravessando, sem ponte, sem proteção e tudo. E a poesia é o que nos redime, de algum modo, né? E essa questão que você abordou de não saber vender, eu vou dar um exemplo muito, até mais ou menos recente, que envolve a todos nós. Eu, o Edu e a Rosana e o Leandro, nós fizemos aniversário, a gente tudo geminiano, né? 25, 26, 24, coisa assim. Fizemos lá no Pato Escada, acho que há uns 3, 4 anos atrás. E concomitante a isso, eu aproveitei a deixa, que ia ter bastante gente, então eu fiz espécie de um livrinho, que é um livrinho fininho, né? É quase uma plaquete, na verdade, né? Com os poemas inéditos, né? Para lançar lá. E daí, pô, cheio de gente. Daí eu levei 50 livrinhos, né, desse aí. Era R$10. Eu vendi 14. Mas, então é foguete mesmo. E o Edu aborda muito essa questão dos poetas, né? Quererem publicar, né? E, na verdade, não comprar o livro do outro companheiro, né? E não ler, né? O interesse de ler fica muito... É muito interessante, é cheio de senões, né? Esse universo, né? Como todos os universos, né? Tem uma diversidade, uma múltipla face, né? Eu quero ler um poema, posso? Futuro Perfeito. Claro. Lavaram a alma da nação. Lavaram de sangue o chão do país. 17 mortos. 53 tiros disparados na calada da noite. Os mortos agonizam ainda na vala comum. Pobres de chinelos e bermudas, surrados de tudo, deitados de olhos abertos, ainda vislumbram o futuro perfeito, o crime estampado, a mesa posta, os olhos fechados, as farpas de uma manhã estirada no curtume. A fome não cicatriza. Grande garoto, Leandro. Gosto muito, muito. Maravilha. Obrigado. Vou ler um também. Posso? Claro, agradeço. Os escafandristas mudos. Agora que todas as vozes estão mortas e o relógio de sol gira suas sombras ao contrário, durmo com meus dentes práticos e minha lanterna desmontada. Alguns escafandros sujos se secam no parapeito. A porta escancarada sangra inocente. Uns olhos conspiram gritos mumificados. Agora que as mesmas vozes se secam soltas, saltamos graves precipícios da tarde mofada, com a dissonância do medo estéril, rascunhos inúteis de tragédias num azul desbotado, frágeis teoremas de um chão quadriculado por bocas e abraços monitorados. Agora que as vozes ressoam livres,
naufragamos em avenidas recortadas, o chão sem amarras, a pele como farpado arame dos dias do chumbo da noite, que se estende grave e retorcida, palavra escrita sem prumo, corte estalado do vento, balbucio dos mortos sem sepultura, em suas clandestinas valas que ainda sangram. É uma paulada. É péssimo falar que é lindo, porque é lindo, mas é triste, é muito verdadeiro. Esse que você não fala, uma palavra que você fala muito no livro, fala muito em país, Leandro. E aí eu te pergunto, que país, né? O que é um país? Que país é esse? Mas não é só que país é esse, o que é um país, né? Que projeto de coletividade existe nesse país, nesse momento. Às vezes eu penso mesmo na esquerda, fala-se muito de nomes, a gente fala muito assim, tem que ser o Lula, tem que ser o Boulos. A gente pensa muito pouco em projeto coletivo, né? Antes de discutir nomes, discutir as ideias, o que nós queremos para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. E você pensa muito o país nos seus poemas também, isso acho que é muito legal. E não é nada panfletário, o trabalho com a linguagem é fundamental, antes de tudo. Essa é uma preocupação que eu tenho, viu, Edu, assim, de não ficar realmente panfletário, assim, de não ficar como se fosse um dogma, né? Uma coisa que eu tenho, assim, de trabalhar com a linguagem até que fique... Mas, assim, você tem toda a razão, assim, né? É um país, assim, que... Porque, na verdade, assim, o que eu discuto muito, assim, igual, eu nasci em 76, né? Eu tenho 45. Eu nasci na época do regime militar, tal, era o Médici, né? Era o Geisel. Depois veio o Figueiredo, era o Geisel. Então, assim, tudo isso que a gente está vendo agora, assim, toda esse negacionismo político era o que acontecia lá. O Rubão sabe muito bem disso, né, Rubão? Você vivenciou muito isso com a catequese poética, tudo, né? Então, assim, é uma história que sempre retorna, né, de uma forma que... E aí a gente pega a história do Brasil, você vai ler vamos lá para trás, você vê que isso sempre aconteceu, né? Quer dizer, na verdade, é um projeto de uma elite oprimir socialmente um povo, quer dizer, isso sempre, acho que desde o descobrimento para cá, é um projeto de opressão. É um projeto de opressão, assim, uma coisa que está muito claro, assim, para mim, entendeu? É um país que investe muito pouco em educação, deveria investir muito mais. E a gente vê o que está acontecendo, quer dizer, você vê uma sociedade desigual, extremamente violenta, né? E a gente vai... e, assim, a minha poesia acaba tendo essa preocupação, né? Eu queria dar O Daniel colocou aqui, quando falta história, entra o mito. Isso, é verdade. Perfeito. Eu queria dar um pitaco aí, pode ser? Claro. Isso mesmo. A respeito dessa coisa da desigualdade, etc., eu queria contribuir com um detalhe, dois detalhes, né? Um que é de experiência pessoal, né? Lá nos idos quando meu tio foi senador. Ele foi senador por São Paulo dois mandatos, 16 anos, né, meu? Então, antes da capital da Brasília ser inaugurada, né, ele era no Rio de Janeiro, né, a capital. Então, ele foi morar lá no Rio de Janeiro. Muito bem. Ele, sabe essa coisa na Câmara Municipal de São Paulo? Hoje, um vereador tem cerca de 10 a 20 e poucos assessores, né? Na Assembleia Legislativa, idem, né? No Senado, naquela ocasião, o meu tio tinha, acho que, uns 3 assessores, gente do gabinete, entendeu?
Quer dizer, isso é uma. Eu reputo que essa coisa do poder legislativo no Brasil é algo extremamente grave e sério. O custo disso. Além do judiciário, mas o legislativo, para mim, é abominável. É algo abominável. Não é possível que num país de renda tão baixa, quer dizer, onde a maioria da população ganha, por exemplo, o aposentado na ordem de um salário mínimo, porra, sabe? Esses caras ganhando 20 e tantos pau, 30 pau, e ter 10, 15, 20 assessores, né? Que ganham bem também, né? Bem tipo 10 pau, coisa desse tipo. Então, não dá, né? Daí, para contrapor, um outro exemplo, isso aí vocês também já viram na internet, em várias coisas. Qualquer parlamentar na Suécia, né? Ele ganha por volta de 20 mil reais, né? Por volta de 20 mil reais, um parlamentar. Ele não tem ajuda de custo para coisa nenhuma. Ele recebe, no começo, ele recebe um cartão de mobilidade, para usar o transporte público. Aqui os caras têm carro, tem chofer, é algo mesmo sabe, o Brasil é uma coisa que me lembra muito o Idi Amin Dada, saca? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo com essa figura lamentável e trágica, né? É isso aí, só esse pitaquinho. Luiz, quer colocar alguma coisa? Eu tenho uma curiosidade também, né? Opa, me ajeitando aqui na cadeira. Então, Leandro, que você é professor de literatura, né? É para ensino médio, é para ensino fundamental? Então, eu lecionei 20 e poucos anos para ensino médio. Uhum. Ensino médio, principalmente. Que minha curiosidade é assim, na verdade são duas, né? A primeira é que, assim, no livro ele tem bastante referência direta. Tem o Caio Fernando Abreu na própria epígrafe, tem o poema pro Lorca. Eu estava lembrando de você citando já em outras situações, outras referências suas, né? Então, queria saber um pouco mais das referências que você costuma ter, né, para sua produção, e também como que né, ser um poeta que dá aula de literatura, como que é a recepção dos alunos, que tipo de autor você trabalha. Eu tenho muita curiosidade de saber como que é esse papel, né, e como que é a recepção do pessoal, como que está rolando a literatura no ensino médio. Então, assim, Luiz, assim, eu tava até assistindo com o Edu um bate-papo que ele estava tendo com um poeta baiano. É um livro pequeno manual, acho que Antônio Carlos Sobrinho, isso. Antônio Carlos Sobrinho. Assisti todo o bate-papo, eu achei. E assim, teve um momento que ele falou justamente o que aconteceu comigo, né? Que é a questão da influência dos cantores da MPB, dos encartes, né? Ele falou isso. E foi o que aconteceu comigo também, assim. Eu quando era adolescente, assim, eu adorava pegar os LPs, os encartes do Belchior, do Walter Franco, do Jorge Maltner, do Raul Seixas, enfim, Caetano, Gil, Chico, Milton. E ali eu ficava olhando aquelas palavras, e ficava fascinado com aquilo, entendeu? Esse foi o meu primeiro contato, assim, embora o Chico Buarque fala que não é poesia, né? Letra de música, enfim, mas isso é uma coisa. Algumas letras para mim são poesia, assim, de forma preciosa, até poesias preciosas, né? Construção, enfim, para mim é uma poesia maravilhosa. E assim, esse foi o primeiro contato, né? Depois, assim, a gente vai no ensino médio, enfim, aí Manuel Bandeira, os poetas canônicos, né? O João Cabral, enfim, a gente vai descobrindo cada um, assim, né? Agora, com relação à escola, assim, há, assim, inclusive, a gente fez o lançamento do aprendizagem, assim, tinha vários alunos, né? Acho que o Edu lembra disso, né?
Legal. Foram vários, assim, que foram lá e fizeram uma participação interessante. Tudo. Então, assim, há um interesse grande, assim, sabe, pelos autores novos, pela poesia que fale, assim, o que eles estão vivenciando, sabe? A questão a questão da realidade que eles vivem mesmo, né? Há vários poetas que fazem bem melhor do que eu esse contraponto, assim, da questão social mesmo, né? E eles gostam muito, assim, por exemplo, letras de música, né? Dos Racionais ou coisa assim, eles toca neles, entendeu? É uma coisa que eles gostam muito, está presente para eles, assim, né? Você já chegou a levar rap, Racionais, letras de música, assim, para aula? Para produzir, às vezes, para mostrar que a poesia não é só o que, às vezes, o imaginário, né? Que as pessoas têm. Que às vezes eles têm contato com a poesia e não sabem, né? É uma poesia, quer dizer, realmente. Eles têm contato, eles leem, ouvem, eles já têm contato com isso, entendeu? Assim, assim, eles acabam gostando desse momento, assim, né? Talvez nem tanto de uma poesia mais assim de Camões, né? Dos poetas românticos, assim, ou talvez uma outra coisa também do Álvares de Azevedo, enfim. Mas o que mais chama a atenção para eles mesmo é essa poesia mais que tem contato com a realidade mesmo, sabe? Que é um espelho da vida deles, que eles olham e se identificam, né? Ao mesmo tempo, alguns meses atrás teve uma polêmica com o Felipe Neto, falando que era um absurdo dar um Machado de Assis, e o poeta Emanuel Santiago deu a melhor resposta, né? Que se não for na escola para tomar o contato com Camões, com o Machado de Assis, onde que essas crianças, esses jovens vão ter esse contato? Então, sim, eu acho que a gente não pode excluir nunca o contemporâneo, e eu vou falar popular aqui sem acreditar que... Porque quando se fala popular, quer reduzir isso a algo menor. Para mim, o popular não é menor, é tão grande quanto. Mas, ao mesmo tempo, você dá o Machado de Assis, o Guimarães Rosa, o Graciliano Ramos, a escola é um dos poucos lugares onde esse jovem vai ter acesso, né, a uma biblioteca, a um professor que já leu, que vai poder comentar, e que futuramente, seja para a vida, ou para um vestibular, ou para o trabalho, ele vai poder falar de igual para igual com uma outra criança, um outro jovem que está numa escola que vai dar de tudo, né? Vai dar o popular, vai dar o Harry Potter, mas também vai dar o Machado de Assis e o Guimarães Rosa, só para citar alguns, né? Quanto mais coisa boa que você fica exposto, né? Você vai criando seus critérios, mas também é isso, né? Você vai se expondo, você vai tendo as referências, né? A gente também... tem autores que no ensino médio talvez eu tenha me distanciado, que agora eu amo, né, e vice-versa. Mas eu tive a sorte, né, por exemplo, digo o meu caso assim, que enfim, tive uma exposição familiar e tal, né, mas também tive excelentes professores, e ao mesmo tempo que estava tendo as aulas, né, tipo, eu ouvi bastante rap, por exemplo, né, tinha a rádio lá, Espaço Rap, enfim, e a gente vai fazendo as conexões, né, MPB, e a gente vai criando um universo, e a gente vai escolhendo o que a gente gosta, o que não gosta, a gente vai revisitando, né. Mas é legal essas possibilidades de conexões, né, que surgem, né? Por exemplo, você pega aquele poema O Bicho, né, do Manuel Bandeira, é um poema que é absolutamente contemporâneo, né? Assim, um poema que assim, cria o mesmo espelho para eles que uma canção popular atual, assim, não uma coisa mais igual a gente falou, Racionais ou coisa parecida. Então, assim, também, eu costumo sempre passar para eles as escolas literárias, entendeu? Assim, os momentos históricos, isso tudo é importante, ele tem que tomar contato, né? É importante que ele saiba o que é isso, né? E para ele, posteriormente, ele vai desenvolver o caminho, assim, mas é importante que ele tome contato com isso, né? Enfim. Eu queria perguntar a você, Leandro, nessas aulas, nas tuas aulas, quer dizer, além por exemplo, os poetas modernistas, você passa isso para os alunos,
O currículo abre para esse tipo de Oi, Rubens, deu uma travada, né? Abre, assim, dá para eu passo os modernistas, assim, o Oswald, o Mário, os pós-modernistas também ali, né, da geração de 40, né, o João Cabral, enfim, até o Jorge de Lima, que eu sei que você gosta muito, publicou um livro lindo sobre o Jorge de Lima, né, dos 80 anos, que é um poeta que eu gosto, o Jorge de Lima, Murilo Mendes também, que é um, enfim, a Cecília Meirelles, enfim, são assim, eles precisam tomar contato com isso, é importante, é o que o Eduardo falou, perfeito, de forma perfeita, tá? Se eles não tomarem contato na escola, não é? Vão tomar contato aonde? Assim, eles vão descobrir aonde, quer dizer, é preciso que você direcione, né? Acho que o professor tem que fazer isso, direcionar, dar um caminho, né? Mostrar, enfim, e falar, ó, aqui, esse poema aqui é da Cecília Meirelles, ela é assim, assim, tá? Que é um direcionamento para ele, né? E, assim, a partir daí ele vai desenvolvendo o seu... E também é todo um processo, né? Porque também, antes desses autores tudo, tem um processo anterior, né? Que é a literatura infantil, né? Se vem já com um bom conhecimento, né? Uma boa introdução, né? Nesse universo da literatura, a recepção já vai ser muito diferente, né? Se deu um monte de coisa, assim, os clássicos, pô, dos anos 70, 80, né? Que foi uma época muito fértil, assim, essas coisas vão construindo, né? Nosso interesse. Porque se a pessoa não teve nenhum contato também, vai chegar a essas coisas, já não tem introdução nenhuma, né? Fica meio distante, né? Meio frio. Tinha a série Vagalume, né? Para Nossa, gostar de ler também. Isso é fantástico. Nossa, para gostar de ler, eu tinha dos meus pais, assim, eu meio que herdei, né? Nossa, os bom demais. contos, Murilo Rubião, enfim. Aquilo tudo é maravilhoso, aquilo desperta a gente, né? E eu fui envolvido por isso também, assim. Aqueles contos da Lígia Fagundes, né? Da Natal na Barca, uma coisa linda, né? Venha ver o pôr do sol, né? Que daí a pessoa, ela já sabe que a literatura tem esse potencial, assim, vamos dizer, vital, né? Assim, essa possibilidade muito maior do que um mero, vamos dizer, uma mera matéria de escola ou uma mera prova, né? Esse potencial infinito, né? E de prazer também, né? E de conhecimento, né? E quando vai sendo construído isso desde cedo, é muito mais fácil, né? Recepção no resto da vida, né? Então, às vezes, tem um adolescente que não vai gostar de Álvaro de Azevedo, mas mais para trás você vê que já não teve esse tipo de exposição, né? E também é por isso também, porque se você for ver a mensagem que está sendo passada, embora seja um texto arcaico, né? Às vezes tem coisas que estão dizendo uma coisa de um adolescente, né? Um sentimento de um adolescente, enfim. E gostar também demora um tempo, né? Não é você enfiar a goela abaixo da pessoa, às vezes demora um tempo para digerir aquilo, se acostumar. Eu tive a oportunidade durante alguns anos, 2 ou 3 anos, fazer um livro de ficção científica no Colégio Rainha da Paz, e aí é um colégio particular, mas que dá para aplicar isso em escola pública também. Durante um ano, as professoras foram dando ficção científica para os alunos e estimulando a escrita da ficção científica. Aí, no final do ano, ainda publica um livro, né? Eu tive experiência de publicar livros também de escola pública. A escritora Luanda Julião fez uma coletânea com os alunos dela, os alunos do ensino médio, alunos e alunas. Saiu também um livro maravilhoso, mas dá para ir trabalhando. Mas agora eu vou voltar ao assunto que você falou dos poetas e da dificuldade da poesia. Primeiro que no teu livro, a palavra aparece muito. Silêncio, palavra, letra. Você é um poeta que pensa muito sobre o fazer da poesia. E eu falo isso em algumas lives, eu percebo isso na poesia contemporânea, os poetas e as poetas nos últimos anos são pessoas que têm essa obsessão pelo fazer poético e falar sobre esse fazer poético. No teu livro isso não aparece exatamente sobre o fazer poético, mas o poder da palavra aparece. Depois eu vou ler 2 poemas que eu separei que a palavra aparece muito forte. Esse é o primeiro ponto. O segundo,
Jander Gomes perguntou, falou, qual a sua percepção da poética nacional e quem é o seu autor favorito? Então, acho que você falar um pouco dessa percepção da palavra na tua poesia, e aí o que você acredita no poder da palavra, etc. E qual a sua percepção da poética nacional, quem é seu autor favorito, o que você lê de poesia contemporânea? Conta um pouquinho pra gente. Bom, assim, meu gosto é múltiplo. São muitos autores, assim, igual eu estava... não é tão contemporâneo, mas tô mergulhado aqui na poesia do Mário Chamy, por exemplo, né? Que é a poesia praxis. Então não é tão contemporâneo, mas assim, é o que eu me lembrei agora de estar lendo, assim, de estar acompanhando bastante, assim. Agora, tem toda uma poesia sendo feita assim, de forma espetacular, que está chegando assim, de autores como a Nina Risi, como a Marceli Andressa Becker, o próprio Luiz Perdiz, enfim, até a Adriane Garcia. Tem poetas assim, mulheres poetas assim, maravilhosas assim, que eu fico encantado quando eu leio assim, que me tiram o chão. Eu gosto da poesia quando ela faz isso, de tirar o chão, entendeu? Eu procuro isso na minha poesia, a pessoa ler e sentir, opa, o que é isso, entendeu? A pessoa ter a Rosana Piccolo também é uma excelente poeta que eu adoro. Inclusive eu a convidei, ela não pôde vir, mas eu adoro a poesia dela, assim, é uma referência para mim, entendeu? Tem muita gente, que a gente começa a falar, a gente acaba esquecendo, né? A gente fica preocupado, assim, mas tem muitos poetas assim que eu acompanho, que eu às vezes consigo dialogar com um ou outro, né? Porque não é sempre também que o poeta se abre a conversa. O Rubens é uma raridade, né? Dialogar com os poetas de outras gerações. O Rubão faz isso de forma espontânea, mas não são todos que fazem, entendeu? Então, assim. Então, São os menores. Então, por exemplo, eu estava lendo contos da Conceição Evaristo também, né? Que é ótimo. Que é excelente, assim. Então são vários autores que me chamam a atenção e que eu. Adão Ventura é um deles também, que é um poeta que já faleceu, já não é tão contemporâneo, mas assim. Pode ser considerado contemporâneo, né? Eu gosto muito da poesia dele também. Enfim, são vários, assim. Eu até fico meio assim de falar, porque a gente acaba esquecendo um ou outro. A pessoa Não pode ficar tem fim, né? chateada. Ainda bem, né? Mas são muitos, assim. Eu estou sempre lendo, inclusive o, o site do Luiz Perdiz é um site maravilhoso, assim. Eu estou sempre lá no site Da da Poesia Pragmática? Primata, cara. Primata, né? Tá lá os livros do Armando Freitas, quase todos, praticamente todos, né, Luiz? Com poesias, com uma coisa linda, linda, linda. Você entra, você fica encantado. Tá? Então, às vezes, assim, a É gente muito vai bom. costurando a poesia da gente nesses olhares, né? Dessa forma. Agora, a poética nacional em si, a poética, eu penso que a poética nacional ela é múltipla, ela é a multiplicidade de vozes, assim, entendeu? Tem múltiplos poetas, assim, tem poetas de poesia concreta, visuais, poetas engajados politicamente, outros que não se importam, né, fazem uma outra tipo de coisa. Enfim, é uma multiplicidade imensa. É um mar. Eu acho que a poesia é um mar, assim, um oceano, entendeu? Você pode navegar, escolher os caminhos, enfim. Eu mesmo já fiz poesia concreta, já tentei fazer alguns sonetos, já fiz alguns sonetos, publiquei até. Não faço mais, assim, não é uma coisa que eu faça, assim, entendeu? Eu fazia quando estava na faculdade, que eu gostava de experimentar. Assim, eu acho importante, assim, eu não sei, eu acho que o Rubens e o Luiz podem falar até melhor do que eu.
é importante que o poeta encontre, encontre a sua voz, entendeu? A pessoa lê um poema e fala, pô, esse poema eu acho que é daquele autor, entendeu? Ele tinha uma voz, assim, e há um momento em que você descobre que eu não sei, eu persegui muito isso, assim, persegui, assim, por muito tempo, assim, e a minha ansiedade... Eu acho que tem... O Edu é testemunha disso, que eu já fiz de forma ansiosa, né, exigindo, cobrando um monte de coisa, e ele pacientemente, sempre calma, a gente vai fazer e tal, e até já pedi desculpas inúmeras vezes para ele por conta dessa ansiedade, entendeu? Mas assim, porque assim, no momento em que eu percebi que eu encontrei esse meu jeito de fazer, essa linguagem, essa forma da palavra, né, que o Edu falou, aí eu quis publicar. Eu falei, não, você tem que publicar tudo isso, tem que publicar tudo, porque amanhã não existe mais e tal. E isso é ainda um problema, entendeu? Para mim, assim, porque eu sou muito... Não sou ansioso na vida, assim, com relação às relações com as pessoas, a aula, não. Mas com relação à poesia, principalmente a publicação da poesia, eu acabo que até peço desculpas novamente pro Edu várias vezes por conta disso, porque eu realmente incomodo, eu sei que eu incomodo às vezes. Mas isso é bem normal, né? Acho que é normal. Eu, por exemplo, eu tô dos dois lados, assim, tô publicando e editando, né? E é isso, né? Quando eu vou publicar, eu tô falando pro editor, vamos, e quando eu tô editando, eu tô calmo, sabe? Tem esse timing, né, mesmo, né? Que a gente se envolve muito, né? Emocionalmente, né? O processo. Essa culpa eu tenho. Essa ansiedade. O Kleber tá perguntando, Kleber Luiz Profeta, você acredita que a sociedade pode influenciar de alguma forma na formação ética? Você acredita que a poesia pode influenciar de alguma forma na formação ética da sociedade, principalmente nesses tempos de hoje? O Kleber foi meu colega estudou comigo no ensino médio. Ensino médio é poeta também já está publicando, enfim. Eu acho que sim. Eu acho que tudo que a gente faz, assim, todo o envolvimento do ser humano influencia na sociedade, influencia as pessoas que estão ao lado. Enfim, o fazer poético, na verdade, assim, eu também não costumo dissociar assim, o papel da pessoa da poesia. Eu não sei se é um erro que eu tenho, entendeu? Assim, eu acho que a pessoa e a poesia são a mesma coisa, entendeu? Assim, eu sei que talvez não seja, entendeu? Mas assim, para mim assim, por exemplo, eu não consigo aceitar, por exemplo, uma pessoa que seja faça uma poesia assim de um jeito e ela se comporte de outro, entendeu? Assim, de uma forma isso me deixa meio assim, não sei, me deixa meio confuso, entendeu? Assim, porque às vezes tem poetas de toda vez, enfim, mas assim, isso pode acontecer, mas para mim, assim, não faz muito sentido, entendeu? Então, o compromisso assim, social, a preocupação com o outro, está sempre latente, assim, entendeu? É um diálogo, assim, eu sempre proponho o meu poema ser um diálogo, entendeu? E nunca fechar, assim, no sentido de deixar sempre para que a pessoa tente encontrar várias interpretações para ele, seja uma caixa dentro de outra caixa, aquela bonequinha russa, né? Enfim, nem sempre eu consigo. Né? Não vou dizer que eu consigo sempre isso, nem sempre. Mas as tentativas são mais ou menos essas, assim, de tentar fazer uma poesia que tenha várias camadas, entendeu? Que a pessoa possa ir descobrindo aos poucos. E que daqui a 15 anos ou 20, ela leia o livro e fala, puxa, olha, eu não tinha notado isso. Tá. Legal. A intenção é essa. Vamos fazer uma nova rodada de leitura? Vamos. Eu separei um aqui que é um poema interessante, que ele é como um verbete de um dicionário, né? O Abismo.
Então, abismo. Substantivo masculino. 1. Grande depressão ou cavidade natural, quase vertical, de fundo frequentemente inexplorado. Precipício, profundeza. 2. Lugar escarpado, íngreme, espinhadeiro. 3. Brasil. Mais uma porrada, né? Esse poema Uma bela porrada. é uma colagem. É uma colagem, né? Eu peguei o verbete do dicionário e imaginei. Talvez tenha até a ver com o Maltner, né? Com o disco mais recente do Maltner, que fala sobre abismo e tal, talvez. Embora o meu conceito talvez seja ao contrário do que ele colocou ali do abismo, tal, que eu defino o Brasil como um abismo. Então, enfim, resta nos sair desse abismo, né? Talvez, quem sabe. Quer que eu leia um, Edu? Por favor, a gente tem o registro do poeta lendo seus poemas. Aliás, eu vou ler dois. Eu vou ler o primeiro, também dessa primeira parte, também com o pensamento político, enfim, com a visão. Chama Almas Clandestinas. Destroços de corpos esquálidos. Esqueletos viram pó na fornalha de sol. Gritos íngremes se perdem nessas ladeiras. Espelhos trincados forjam rugas, fossos. Em Perus, 109ª vala clandestina. Então, esse fala sobre... bom, acho que ele fala por si, sobre a questão principalmente a referência à ditadura militar, né? O regime militar, enfim. É isso. E o segundo chama Labirinto, que vem logo em seguida. Labirinto. De sobras e sombras, tempos de botas enraizadas, ponteiros que giram ao contrário, olhar para o lado, a paisagem desfocada, risco de nuvem, frestas do porão mofado, as manhãs algemadas, as manhãs estão algemadas. Então esse é o segundo, que praticamente complementa o anterior, assim, no sentido de faz a referência a esse momento atual e ao passado, que a gente já viveu, né? Nos anos 60 e 70. Rubens? Tá aí? Eu não vou conseguir ler, porque eu fui no celular. Ah, entendi. Tudo bem. Então eu vou fazer a leitura de mais um aqui. Revolta. O Palavras. poema está lá no computador. Alô? Oi? Não, tudo bem, a gente entende. Agora ele caiu. Voltou. Tá voltando. Alô? Oi, estamos te vendo. Ah, tá. Então, não vai dar para mim ler porque eu estou no celular e o computador, eu fui mexer no computador e o computador está apagado, daí tem que ligar. Não, tudo bem. Então, eu não tenho acesso ao poema, tá? Tá hora. Sem problemas. Então eu vou fazer a leitura de um aqui. Oi. Tá, eu só queria dar um adendo aí, quando o negócio da voz, que o Leandro colocou com muita propriedade, né? O negócio da percepção do leitor, né? Pô, a voz do cara está lá, né? A voz do Leandro está ali no poema, né? Você detectar esse negócio, né? Eu acho que o trabalho da gente, né? O trabalho do poeta é mais ou menos por aí, de aos poucos deixar de se alimentar, né? Dos símbolos, das imagens correntes, para no final se alimentar dos seus próprios símbolos e significados, né? Que
a linguagem comum vira a tua linguagem, é um negócio meio maluco, mas eu acho que é mais ou menos por aí, é uma maluquice. Mas a poesia é uma maluquice muito sadia, né? Sim. Vamos lá. Perfeito. Edu, diga lá. Vamos lá. Revolta. Palavras criam raízes nas nuvens. No vazio das horas de um relógio sem ponteiros, estamos sós. Aguardamos cada vez mais as paredes desabarem, a terra rachar e engolir o medo dos nossos corpos descascados. Ocas estátuas de Pompeia. Chamamos em lápides fundas no jardim da saudade. Ouça, encoste o seu ouvido no chão. Ouça a revolta sendo tramada pelos vermes. Gosto muito. Tem a ver com mofo também, né? Essas coisas da putrefação, né? Enfim, é uma imagem recorrente, né? Uma imagem recorrente ao longo dos poemas, assim. Eu acho que eu consegui fazer uma conexão entre os poemas melhor do que os outros, assim, talvez, entendeu? É a minha percepção, enfim, a minha análise assim sobre eles. Eu acho que eles têm uma continuidade, assim. Foi uma preocupação que eu tive, assim, de fazer com que eles tivessem uma voz, né, que mostrasse um caminho, assim, enfim, para o leitor. Enfim, espero que tenha conseguido. Uma pergunta. Você escreve com frequência? Você tem um trabalho, digamos, cotidiano de escrever poemas ou não? Não chega a ser diário, assim, sabe? Mas eu tô sempre quase sempre, assim. Eu não sei como seria, uma ou duas vezes por semana, tentar fazer não sei, assim, isso é muito espontâneo, a gente não sabe quando vai acontecer, sabe? Já aconteceu de eu estar caminhando na rua e vir uma imagem, um poema, e como eu não uso celular, entendeu? Eu sou da época, enfim, não uso celular, não gosto de celular. Pois é. Também não tenho carro, também, não uso carro, enfim, é uma coisa de, sei lá. Então eu fico com aquele poema ali na cabeça, entendeu? Até chegar e pegar um caderno e escrever aquilo, ou chegar no computador e digitar. No computador eu consigo digitar. Enfim. Então, assim, às vezes acontece do nada, espontaneamente, assim, a imagem, entendeu? Do poema vem, assim, eu não sei se vem, enfim, eu não sei o que se passa com relação a isso, mas, assim, o poema ele tá mentalizado, assim, os versos, entendeu? E eu preciso chegar rápido para escrever, entendeu? Acontece isso, às vezes. É uma coisa. Agora, tem também muita coisa que a gente escreve e acaba não aproveitando, né? Você sabe bem, assim, né? Tem coisas que a gente acha que tá bom, fala, nossa, como tá bom, depois você vai ver e fala, poxa. Então, já falaram muito isso, acho que vários autores já falam que a gaveta, né? Guardar na gaveta às vezes é bom, tempo, então, depois te dá uma olhada para ver como é que ficou mesmo. Enfim. Acontece. Maravilha. Queridos, nos encaminhamos para o fim desse lançamento, dessa live, e que não é o fim do livro, pelo contrário, estamos começando a história desse belo livro do Leandro Rodrigues. Lembrando... Oi? Belo. O livro do Mofo e Suas Simetrias está disponível no site da Patois. Lá a gente também tem 5 poemas para a leitura de vocês. O Leandro também tem alguns poemas publicados na revista Poesia Primata, os livros do Mofo, e dos outros livros anteriores também. Então tem muita poesia de qualidade nas revistas literárias do país, Gueto, Malar Margens, Ruído Manifesto, Musa Rara, eu ia falar Cronópios, que já não está mais, mas ainda tem em cachê, Acrobata, literatura BR, gente, é muita literatura boa, de qualidade,
que está disponível na rede para leitura gratuita. Ao mesmo tempo, quando você adquire o livro, você mantém o trabalho da editora, dos editores, o livro circulando, também é importante. Tá bom? Então eu quero agradecer muito a presença do Rubem Jardim, do Luiz Perdiz, Luiz, que é editor da Editora Primata, outra editora guerreira maravilhosa, e parabéns para o Leandro Rodrigues. Vocês querem dar uma última palavra, ler mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu gostaria, Edu. Vocês me homenagearam aqui, um dia que eu não vou esquecer, então agradeço demais a você, ao Rubens, ao Luiz, tá? É um dia que vai ficar guardado comigo, maravilhoso. E eu gostaria de fazer gostaria de ler, tá? Um poema. Claro. Não do meu livro, não, agora não vai ser do meu livro. Eu gostaria de ler um poema para homenageá-los, tá? O primeiro é a Ideia de Família. Ah, não. Não, aí a gente cancela todos os livros. Eu sou muito tímido, mas pode ler sim. Não, é brincadeira. Desculpa. O primeiro é a Ideia de Família. Não herdei de meu pai as neuroses de família, mas via na colher de pau, à espera do vinho, que toda noite ele bebia, o pouco que seria. Era mais que uma colher. Sua primeira função foi ser palmatória para meu avô. Meu pai achava que assim beberia um pouco de suas mãos. Para mim, a colher voltara, como castigo. Quando meu pai morreu, agarrado à colher de pau, não deixou seu sangue. Já fora tarde. Tudo aquilo que tornara-se vinagre. É um poema do Eduardo Lacerda, que, para quem não sabe, está um grande poeta. Outro Dia de Folia, né, que eu tenho, lindo. Belo livro. Belo livro. Tenho aqui também, Rubens, olha. Tá vendo Opa. Aqui? Fui lá no lançamento, lembra? Fui Lembra, roupa. Falei que deveria ser adotado nas escolas públicas do Brasil, tá? Realmente acho continuo achando que esse livro, Lindolfo Bell, 50 anos de catequese poética, organizado pelo Rubens Jardim, deveria ser adotado, enfim, os alunos deveriam tomar conhecimento. E do Rubens, variações. Eu duvido da vida devida, da dívida da divisa. Deve Davi dever a vida? Não dou ouvido ao vidro da vida. Eu divido a vida e dou o pão dividido. E do querido Luiz Jardim, do querido Luiz Perdiz, estão aqui os dois livros. Hoje chegou Desejo de Terra, que é lindo, que eu já estava... Ainda não consegui mergulhar nele, né? Como o Luiz fala sempre, mergulhar no livro, mas já vi aqui o prefácio do Jorge Maltner, né? Enfim, eu vou ler justamente o poema Desejo de Terra. Né? Desejo de terra, viver o risco da beleza nas paixões desordenadas, vertigem ágil entre a garganta e o naufrágio. Luiz Perdiz. Também foi lançado pela Patois, não é? Junto com a Primata, que é um livro... Ele é mais Primata que Patois, mas o Patois está no coração. Enfim, o meu abraço assim, em vocês e o agradecimento pela participação, tá? Muito obrigado mesmo, tá bom? Aos três, assim, a todos que participaram, e que assistiram, e que mandaram perguntas, enfim. Muito obrigado por tudo, tá bom? Gente, obrigado. Uma boa noite a todas, todos, todas, todes. É muito bom contar com vocês. É um momento que a gente não pode estar pessoalmente, mas é uma forma de encontro, de celebração. Muito bom. E fica registrado também, outras pessoas podem ver em outros estados. Então, tem um encontro também. Gosto muito de vocês três, agradeço muito, espero em breve ver todo mundo se abraçando, se beijando, vocês, dividindo uma cerveja. Opa!
2 anos sem beber eu. Beijo para vocês todos. Aí, ó, compromisso. Eu vou buscar lá no Patuscado alguns livros e vou enviar para vocês, tá? Calma que vocês... Oba. Tá bom? Uhum. O livro vai chegar. Pro Rubens. O Edu já tem, claro. Você não pode beber, mas você pode dar beijo na boca, viu, Rubens? Beijo. Gente, boa noite, viu? Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado mesmo. Tchau. Queridos, foi um prazer estar junto com vocês. Tchau. Tchau, Tchau. boa noite.